Não param de surgir novas trocas de mensagens descobertas nos telefones celulares de Daniel Vorcaro. E elas confirmam não apenas a proximidade do dono do Banco Master com o poder em Brasília, mas como os interesses dele poderiam ser atendidos. Entre as diversas conversas descobertas pela Polícia Federal, são citados o senador Ciro Nogueira, o presidente Lula e um homem identificado como Alexandre Moraes. Nas mensagens, Vorcaro fala que estaria sofrendo extorsões em Brasília e comemora a possibilidade de um projeto de lei que aumentaria os valores cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Nesta quinta-feira, Vorcaro foi transferido de prisão. Ele está agora em Potim, no interior do estado de São Paulo, distante 180 quilômetros da capital. Nós começamos esta edição buscando entender um pouco mais essas mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, boa noite. Boa noite, Márcio, a você e a todos. Mensagens recuperadas dos celulares de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal dão conta de que ele mantinha contato e fazia reuniões com o alto escalão do poder em Brasília, incluindo o próprio presidente Lula. Uma agenda de dezembro de 2024 indica que ele teve uma reunião com o presidente da República, que ele definiu em conversas com a namorada como ótima. Nessa reunião especificamente, que teria acontecido então com a presença de Gabriel Galípolo, que ainda não era o presidente do Banco Central, porque ele assume apenas em janeiro de 2025, ele teria conversado com o presidente Lula sobre as questões envolvendo o Banco Master. Então ele teria trazido situações em que ele estava se sentindo pressionado a respeito das investigações que já corriam sobre o Banco Master. Então, nessa ocasião, Lula teria chamado Gabriel Galípolo, para essa reunião e o Daniel Vorcaro definiu como o presidente do Banco Central que vai entrar. A namorada pergunta se a reunião já acabou, ele demora 40 minutos para responder, disse que acabou, terminou naquele instante e aí menciona que foi uma reunião muito forte. Além deles todos, estavam mais 3 ministros do governo de Lula, segundo Daniel Vorcaro mencionou na ocasião. Essa reunião teria sido negociada por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda da época de Dilma Rousseff. O presidente Lula chegou a comentar sobre essa reunião em algumas falas públicas, disse que na ocasião, Daniel Vorcaro havia falado sobre essa pressão que estava sentindo em relação ao Banco Master, que estava preocupado e que aí então o presidente Lula teria dito que as investigações seriam técnicas e seriam conduzidas pelo Banco Central. Ele havia contado sobre uma perseguição que estava sofrendo e o presidente Lula enfatizou que seria uma investigação técnica que não seria levada para nenhum lado político. Então essas falas feitas pelo próprio presidente, identificando aí que fez essa reunião com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Mas o presidente Lula só mencionou esse fato em janeiro de 2026, depois que a liquidação extrajudicial do Banco Master já havia sido decretada pelo Banco Central. Márcio. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, falou com a gente direto de Brasília. A gente vai começar a mergulhar um pouco nessas mensagens identificadas pela Polícia Federal nos telefones de Daniel Vorcaro. Começando com a mensagem onde ele cita numa conversa um encontro com Alexandre Moraes. É numa conversa com a namorada. Foi em abril de 2025 que o dono do Banco Master disse que se reuniria com alguém com o sobrenome igual ao do ministro do Supremo Tribunal Federal. A mulher ainda escreve: como assim? Ele está em Campos ou foi para te ver? Vorcaro responde que ele está passando feriado. Em outra troca de mensagens, Vorcaro diz que está chegando em casa e faz uma chamada de vídeo com a namorada. Ela pergunta: quem era o primeiro cara? Vorcaro responde: Alexandre Moraes. O diálogo continua com a mulher perguntando se ele gostou da casa. A resposta foi positiva. Ela ainda revela que estava com vergonha por estar de pijamas. A gente vai continuar ao longo dessa edição do CNN Prime Time mostrando outras mensagens do telefone de Daniel Vorcaro reveladas pela Polícia Federal. Mas antes, vamos chamar nossos analistas de política, Jussara Soares e Pedro Venceslau, que chegam para analisar mais essa leva de informações obtidas nas investigações. Eu começo com você, Pedro. Boa noite, obrigado por estar com a gente hoje aqui no Prime Time. A gente não sabe ainda se Alexandre Moraes
é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas as mensagens claramente mostram uma certa intimidade entre os dois, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jussara. O ministro nega. Agora, o que causa uma certa estranheza é o fato dele responder com uma mensagem de visualização única, porque fica no ar qual foi a resposta que ele teria dado para Daniel Worcaro e qual a relação entre os dois. E essas revelações vêm à tona no momento em que há uma pressão muito grande para a quebra de sigilo da Maridit, que é a empresa de José Dias Toffoli, que nada mais é do que Marília Dias Toffoli, é o nome da família, mais Marília, que é a cidade da família. O ministro Gilmar Mendes decidiu não interromper essa quebra, né, de sigilo que foi pedido pela CPI, mas é uma decisão que vai ser tomada pelo plenário do STF. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre esses dois ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Aí nas mensagens ele fala Alexandre Moraes, mas são mensagens que foram trocadas no momento em que ainda não se sabia que a empresa da mulher de Alexandre de Moraes tinha negócios com o Daniel Worcaro